Deixa eu só desbloquear aqui. Aproveitando que todos estão de pé, pedir para abrir em Isaías 49. Isaías 49, desde o verso 1, a gente vai ler até o 6. Vou me adiantando porque a gente tem pouco tempo. Verso 1. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, e desde meu nascimento Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem eu mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do meu Senhor. E a minha recompensa está em meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você, a minha salvação, até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador de toda a terra e tudo que nela há. Peço que em nome de Jesus, neste momento, esteja eu me esvaziando totalmente de quem eu sou, de toda a minha sabedoria e conhecimento, e que teu Espírito Santo venha abundar em minha vida. E Ele venha trazer todo o conhecimento necessário, Pai. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para trazer a mensagem que o Senhor quer para o coração de todo irmão que aqui está presente, que tem perseverado nessa campanha. Eu oro em nome de Jesus, que teu Espírito Santo abunde a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como todos já viram, hoje a palavra é sobre o milagre do desapego. Antes de começar, eu gostaria de dizer que toda a pregação da palavra, ela é um ensino. Um ensino é um alimento. E eu digo a vocês, a palavra diz ainda para a gente reter e julgar tudo que for bom. Ou melhor, julgar tudo e reter o que for bom. Inverti as palavras. Então eu digo a vocês, você decide se quer se alimentar daquilo que Deus ministrou, através da minha vida, que Deus vai ministrar para vocês. Amém? A igreja veio, hein? Eu não estou aqui como um servo daí aquele lugar de amor e nem porque o pastor me chamou, mas porque Deus designou. Então tudo que vier através da minha vida eu coloquei diante de Deus antes de preparar essa mensagem. Então não vai achar que é indireto. Não é indireto para ninguém, tá? No dicionário a palavra desapego significa qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. A gente vai focar nesse sinônimo, desprendimento. Cada vez que eu falar desapego, vocês associem desprender, se desprender de algo. Pela palavra de Deus, a gente percebe que o desapego ele está totalmente ligado à nossa confiança a Deus. Ou seja, se a gente confia em Deus, na sua palavra, a gente começa a se desapegar de certas coisas. O milagre do desapego acontece quando alguém descobre e se interessa em cumprir o propósito magno da existência humana, que é produzir a glória de Deus. Em Mateus 5,16 vai dizer o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos ficar bem acordados. Eu separei alguns tópicos. Confesso que eu não gosto de pregar sobre algum tema específico, eu gosto de meditar em cima de uma palavra. Vou poder meditar pouco sobre a palavra por causa do tempo. A palavra de Isaías que a gente leu, ela é uma profecia messiânica. O servo é Jesus Cristo, o nosso Cristo. Porém, nós como cristãos, pequenos cristos aqui na terra, devemos seguir o caminhar de Cristo. Então essa palavra também serve para nós. No momento em que o profeta dizia que somos como uma flecha afiada, polida, ele estava dizendo que Deus quer nos usar como uma ferramenta, um instrumento, e aquele polimento é a glória de Deus. Ele nos guarda a sua sombra, só que a gente tem trabalhado em vão, a gente tem feito muitas coisas em vão, a gente não tem percebido que Deus nos escolheu para algo maior, que é
pregar o evangelho até os confins da terra. Assim que encerrou no verso 6. E falando sobre desapego, separei alguns tópicos. O primeiro tópico é o desapego do eu. É do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa individualidade, da nossa personalidade. Quantas pessoas dizem, eu sou assim, Deus vai me usar assim, não preciso mudar. Então Deus, Ele quer começar a quebrar isso dentro de nós, o nosso eu, para que Ele habite em nós. A gente tem vivido para os nossos prazeres, a gente tem sido individual. Quantas vezes nós percebemos que estamos errados em certa atitude, só que lá no nosso interior, dentro de nós, a gente fica brigando assim, o mundo todo está errado e a gente que está certo. É quando a gente é orgulhoso demais. Muitas vezes a gente não abre mão do orgulho e não compartilha alguns problemas. Por exemplo, passando por uma situação financeira difícil, brigas dentro dos lares, a gente se fecha e acha que Deus vai resolver tudo sem nem antes, por exemplo, conversar com o nosso pastor, seu líder, buscando um aconselhamento. Aí você, como foi ministrado ontem, sobre equilíbrio emocional, age pela emoção e faz coisas erradas. A verdade é que outra coisa que a gente tem escondido, é o nosso pecado também. Muitas vezes a gente, com o nosso orgulho, não quer confessar o nosso pecado, só que a palavra de Deus fala em Tiago, se eu não me engano, Tiago 5,16 vai dizer assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Se a gente não tem confessado o nosso pecado ao nosso líder, se a gente não tem tratado isso, a palavra diz que a gente está doente ainda. Porque ela diz, se a gente confessar o nosso pecado e orar, seremos curados. Então, se a gente não foi curado, a gente está acumulando pecado em cima de pecado, que se torna uma iniquidade, e aquele pequeno tropeço não é mais um pecado, mas é um buraco que, quando você procurar ajuda, vai ser difícil retirar dali. Essa campanha foi feita para que a gente consagrasse todo o nosso ano. Ainda dá tempo da gente começar a mudar, da gente começar a refletir sobre isso, da gente abrir mão da nossa arrogância e orgulho. Porque eu tenho certeza, e aqui eu não quero apontar o dedo para ninguém, pois eu mesmo, se tivesse sentado, estaria pensando assim: talvez eu já confesso pecado para o meu líder e tal, então estou me achando um ser espiritual assim, nossa. Ou seja orgulhoso e não quero abrir mão do meu orgulho e não quero confessar o meu pecado lá para o meu líder de célula, para o meu pastor, líder dos homens, mulheres, enfim. Verdade que enquanto a gente não abrir mão disso, a gente não vai crescer espiritualmente. Claro, o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente. Mas se está na palavra, a gente deve cumprir também o que está escrito na palavra: confessai o vosso pecado. Outro subtópico que eu queria falar, enquadrando dentro desse eu, seria liberar perdão. A gente tem se apegado ao nosso rancor às pessoas, só que a palavra de Deus em Mateus 6,14 vai dizer que somos perdoados quando nós perdoamos. Então não existe possibilidade de você ser perdoado sem antes liberar perdão ou perdoar. Então nesse momento, talvez seja a hora de você começar a refletir, começar um ano diferente, lançando sementes diferentes para colher algo diferente do ano passado. Esteja na hora de você liberar aquele perdão ou perdoar alguém. Talvez terminando o culto aqui você ligue para alguém, ou você vai fazer uma visita a essa pessoa e libere perdão lá para ela, ou peça perdão. Não tem como a gente falar de desapego sem falar de bens, de dinheiro, porque é algo que a igreja tem se aprisionado também. A gente tem se apegado muito forte. E tem vários fatores sobre isso que fazem a gente se apegar. Mas eu não queria tratar tão a profundo nisso, porque nosso irmão Marco já pregou sobre o milagre financeiro. Eu queria citar uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: não existe nada errado com os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens. O milagre financeiro, ele vai acontecer na tua vida somente se você tem descumprido princípios. Porque quem cumpre princípios vive promessas e não precisa de milagres. Nossa geração, ela tem clamado milagres porque a gente tem descumprido princípios. No momento que a gente começa a dizimar, a ofertar, como diz lá em Malaquias 3, a bonança vem sobre o seu lar, a bonança vem sobre a sua família.
Mas a gente precisa também desapegar da ganância. Muitas vezes a gente só quer bens e acumula cada vez mais. Não é isso que Deus separou para a tua vida. Fica muito claro, através da Bíblia, que a gente deve ser seguidor de Cristo e imitar os passos dele. Em momento nenhum eu vi ele sendo ganancioso e buscando dinheiro para si. Ao contrário, vi Judas fazendo isso, que era tesoureiro e roubava dinheiro para ele. Traduzindo as palavras e parábolas de Cristo para a nossa linguagem de hoje, que fica muito fácil de entender, mas muitas vezes a gente se faz de besta. Acumular coisas aqui na terra te faz se apegar às coisas da terra. Acumular coisas no céu te faz se apegar ao céu. Em Lucas, Jesus vai dizer para a gente usar o dinheiro que a gente adquire através do nosso trabalho e fazer amigos, né? É a parábola os filhos do mundo são mais astutos que os filhos da luz. Ele usa uma comparação onde os filhos do mundo se utilizam de dinheiro, se utilizam disso para fazer amizades, enquanto os filhos de Deus têm feito errado com o dinheiro de Deus, feito errado com o seu próprio dinheiro. Um exemplo disso é o jovem rico, que quando se achega a Jesus, pergunta o que eu preciso para herdar o reino dos céus. Jesus é muito claro, segue os mandamentos. Aí, esse eu já sigo há muito tempo, tá fácil. Aumenta o nível aí, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí mexeu numa ferida. Ele tinha muitos bens, era um jovem rico. Imagina eu com 22 anos de idade, podre de rico. Com certeza mexeria comigo também, talvez por isso eu não tenha recebido a bênção. A verdade é que só há espaço para um Deus dentro de nós. Esse Deus pode ser o dinheiro. E se é o dinheiro, se é a ganância, não tem espaço para Deus aí. Deus não quer competir. A gente ou é templo do Espírito Santo ou é templo da ganância. Outro desapego, pulando para o próximo tópico, seria desapegar do nosso medo. E o medo envolve muitas coisas, porque, por exemplo, a gente tem medo do julgamento. O medo, ele desmotiva a gente a viver a vontade de Deus. Por exemplo, Deus te deixa muito claro a missão que tu tem. Tu compartilha com teus amigos, eles te desanimam, né? Pô, isso aí acho que não é pra ti não. Aí vem o seu medo do julgamento do irmão. Você tem dado ouvidos ao seu irmão, não tem dado ouvidos para Deus. Talvez o seu chamado seja missionário. Missionário, quem não sabe, vive pela fé. Aí você compartilhou pro seu amigo lá, Deus está me chamando para ir para a China, onde persegue cristão, sem R$1 no bolso. Aí o rapaz, a menina sem fé vai te dizer o seguinte: é impossível viver assim pela fé, a igreja não vai ajudar. Para a pessoa sem fé é impossível viver pela fé. Há muitos Deus sonhou uma profissão, criou esse desejo dentro do coração, só que você tem auto-sabotado. Você tem pensado que é incapaz, que é ignorante, que não vai acontecer, eu estou velho demais para fazer isso. Mas se foi Deus que plantou, Ele vai abrir todas as portas para você chegar lá. Ele quer que você seja um profissional que glorifica Ele no seu trabalho. Talvez você tenha almejado uma empresa, um negócio, só que, de novo, você compartilhou com seu amigo e ele disse: isso aí todo mundo já faz. Por exemplo, sei lá, vender sacolé, fazer açaí, todo mundo já faz. Não dá mais dinheiro. Mas se isso criou o desejo no seu, se foi desperte esse desejo dentro do seu coração, você colocou em oração e você já tem um sim e você está se apegando ao medo, tenho para te dizer o seguinte: desapega desse medo, se desapega do medo de ser julgado. Muitas vezes a gente tem medo até de perder o amor de alguém. Aí entra mais profundo, seria a nossa família mesmo. Muitas vezes nossa própria família nos desanima nesses projetos. Talvez você seja o único cristão dentro do seu lar. E aqui já entra daí o próximo tópico, que é desapegar da nossa família. Ah, mas como assim? Família é propósito de Deus? Sim, é. Mas eu quero embasar o desapego da família em Lucas 14:26, que diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs,
até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo é produzir a glória dele onde a gente está. E muitas vezes a família vai impedir isso. Muitas vezes seu apego à família vai impedir você de seguir o seu propósito, o chamado que Deus tem para a tua vida. Em Marcos 10, 28, Pedro começou a dizer-lhes: eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Pedro estava dizendo para Jesus que deixou tudo, deixou mulher, deixou sua empresa, né, seus barcos, após uma pesca maravilhosa, podia ter vendido todos os peixes e arrecadado muito dinheiro, ajudado as pessoas com esse dinheiro, mas ele simplesmente quis deixar tudo e seguir a Cristo, por um chamado maior. Ele se desapegou da sua família. Sabe que, conhecendo a cultura dos judeus, quando uma pessoa era separada para adquirir conhecimentos fiscais, o próprio povo judeu, ele era treinado, ele aprendia ali a contabilidade e assim passava a cobrar impostos do seu próprio povo. Esse era o republicano. E quando ele fazia isso, quando ele era chamado para isso, simplesmente o povo judeu cortava laços com ele. Ele simplesmente era considerado um traidor para o povo. O povo esculachava ele. A gente pode ver isso até na série The Chosen lá, quando o Mateus se esconde dentro de uma carroça para ir trabalhar. O povo odiava ele ao ponto de querer matar ele. Isso às vezes acontece dentro da família. Vamos contextualizar para a gente tentar entender. Fica muito evidente com a política. Quando um familiar torce para o partido A, e o outro torce para o partido B. Porque é torcer, é fanatismo, já virou fanatismo. Essas pessoas, elas brigam e rompem, se desapegam totalmente uma da outra. Para a gente ter uma noção, era esse ponto mais ou menos que o judeu fazia com o republicano. Agora, o que você acha que aconteceu quando uma pessoa aceitou a Cristo, começou a seguir os passos de Cristo, enquanto seus familiares continuaram seguindo o conservadorismo judeu? Eles simplesmente rompiam. E aqui está mais um dos propósitos da cruz de Cristo, que não foi apenas por nossos pecados, mas muitas coisas. E uma delas é nos reunir com Deus em sua mesa, onde Ele é o Pai e nós somos os filhos, ou seja, uma grande família. O propósito da cruz também foi nos unir a uma nova família. Então por isso que é necessário a gente desapegar da nossa família muitas vezes para seguir Cristo. Deus só aceita um apego, e esse apego é Ele mesmo. O próximo tópico seria desapegar da nossa vida, que está junto do verso que a gente leu anteriormente, que era Lucas 14, 26. O nosso dever como cristão já é estabelecido, que é ser um imitador de Cristo e continuar o ministério dele. Qual era o ministério dele? Era a reconciliação do homem com Deus. Quando a gente vive como um cristão de fato, a gente vive para isso, reconciliar a criação com Deus. E se for necessário a morte, imitando a Cristo, sim, morreremos. Esse é o papel do cristão. Infelizmente, a gente tem temido a morte. E quando a gente fala de desapego à nossa vida, a gente tem que perder esse medo da morte. Por quê? Por que a gente teme a morte? Se há uma missão para o cristão, que é lançar essas sementes, se você não está lançando, você sim tem que temer a morte. Quando a morte acontecer, tu vai continuar eternamente, tu vai para a glória. E o único motivo para te temer isso é tu estar em dúvida para onde tu vai. Eu não quero tratar especificamente sobre evangelismo, porque quando a gente entende de fato o que é evangelho, as boas novas, esse senso de urgência da pregação do evangelho é automático. Não precisa ninguém fazer conferência, workshop, culto de lançamento de missionário, enfim. Quando a gente entende de fato que é o evangelho, simplesmente a gente quer salvar todos, porque aquele que não conheceu a Cristo é pecador. O salário do pecado é a morte. Então só há um caminho para ele, inferno. Infelizmente é isso. E se a gente tem se omitido, a gente não tem cumprido o nosso papel como cristão. Jesus, alertando sobre o final dos tempos, os fins dos tempos, ele disse que viria como a troca de uma estação para outra. Por exemplo, a primavera e o inverno.
De repente está frio, começa a esquentar, as flores começam a nascer, os pássaros começam a cantar, então a gente percebe que está chegando a primavera. Assim ele diz que é o retorno dele, só que com umas paradas assim diferentes, tipo terremoto, guerra, rumores de guerra, entre outras coisas. E lá em Mateus 24:14, ele vai dizer mais um sinal da vinda dele, que é o evangelho será pregado por toda a terra. O único domínio que a gente tem de tudo que ele citou é o pregar o evangelho. E a gente tem feito isso bem mal. A única forma de a gente apressar o retorno dele é pregar o evangelho. E a gente não tem feito isso. Eu separei alguns dados de um site, Luz em Ação, e diz o seguinte: evangélicos do Brasil doam cerca de 30 centavos por mês para alcançar os povos não alcançados. 30 centavos é ridículo, infelizmente. Quando a gente tem medo da morte, a gente se apega ao financeiro também, porque o dinheiro, ele te traz alimento, sustento, te traz boas condições, saúde. Então a possibilidade de você morrer tendo dinheiro diminui um pouco. Por isso, talvez a igreja não tenha despertado para missões. A igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. A grande comissão é pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Simplesmente isso. A gente já tem o suficiente para fazer e não fez ainda, tanto em pessoas quanto em valores. Evangélicos poderiam providenciar todos os recursos necessários para plantar uma igreja em todos os povos não alcançados com apenas 0,03% da sua renda, que é um valor consideravelmente muito baixo. Se tu ganha R$1.000, é 30 centavos por mês. De novo eu ressalto, a única forma da gente apressar a volta de Cristo é plantando. Em Tiago 4, do verso 13 ao 15, vai dizer assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu acho que desse verso que vem a nossa frase, né? Se Deus quiser, toda a gente fala, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa. A verdade é que a gente usa isso como um ditado, mas a gente não vive assim. Porque se a gente vivesse, a gente falaria assim, se Deus quiser, eu sofrerei pelo evangelho para levar a mensagem para alguém. Se Deus quiser, eu farei tudo que Ele diz para mim fazer. E se for necessário sofrer para isso, será que a gente está pronto para sofrer? Paulo diz aos Colossenses, em 1º capítulo, verso 24, que ele completa as aflições de Cristo para benefício da igreja. Paulo só foi, digamos assim, o maior missionário, levando a mensagem, e ele abria mão do valor que a igreja poderia doar para ele, para o sustento dele, justamente para que não impedisse a proclamação do evangelho. Se espelhando nele, a gente deve agir de mesma forma. A gente tem a oportunidade de glorificar a Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, em volta dos nossos amigos, na nossa rua, nossos vizinhos, e a gente não tem feito isso. Uma coisa que me marcou bastante quando eu estava acompanhando a escola 2414 do Céu na Terra, um dos práticos deles vai ser em Canoas. Aí eu fiquei viajando nisso, os caras vão vir lá de Brasília, ali para Canoas, para evangelismo, fazer evangelismo. Eu moro aqui em Eldorado e eu não vou. Isso me constrange de certa forma. Tudo nessa vida é passageiro e nada dela a gente pode levar, nem na força. Deus chama as pessoas para um chamado de obediência, construir uma história com Ele. Só que a gente tem se apegado não ao grande chamado dele, mas às grandes riquezas dessa terra, que muitas vezes também não é o dinheiro. São vários deuses. Se a gente se apega a esses deuses, não tem lugar para o verdadeiro Deus. Abraão,
quando recebeu a promessa de um filho, foi abençoado alguns anos depois com esse filho. Só que em certo momento Deus disse para ele ir para um lugar onde ele mostraria para sacrificar o seu filho. E ele foi. Pela fé chegou lá ao ponto de quase matar o menino, ofertar o menino. Só que para quem conhece a história viu que era só uma provação. Deus proveu o sacrifício. Deus estava provando Abraão. O que eu quero falar com isso? A gente muitas vezes tem se apegado ao último milagre. Muitas vezes a gente tem se apegado à parte agradável do Evangelho, que é a parte das bênçãos. A gente só quer usufruir daquilo que é bom, daquilo que Deus quer derramar. Muitos querem as mãos de Cristo, mas quem quer seus pés? Quem quer os seus pés? A gente tem vivido só a parte agradável e confortável do Evangelho. A gente não tem se colocado na brecha verdadeiramente. Deus ainda faz. Muitos ainda dizem assim: Deus fazia muito lá no passado. Eu via na igreja gente manifestando, cura e tal. Deus ainda faz. Só que a gente tem se apegado aos milagres antigos. E Deus só derrama vinho novo sobre odres novos. Enquanto tu não abrir mão do odre velho, Ele não vai derramar. Já quero chamando o louvor. Aqui pra cima, estou encerrando. Deus prometeu uma terra também para Abraão, que está escrito lá em Hebreus 11. Diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Ele não tinha a palavra que a gente tem, não tinha a Bíblia para ler. Ele conhecia Deus apenas no relacionamento. E pela fé ele saiu caminhando em terra na promessa que ele recebeu. E para ele era coisa alheia. Ele esperava uma cidade que João viu, a cidade santa, a cidade que está sendo preparada para nós. Mesmo recebendo as promessas, ele não se apegou aos milagres e às bênçãos de Deus. Ele vivia por algo maior. E a gente tem a Bíblia. E a gente muitas vezes não crê no que ali está escrito. Quero encerrar dizendo que essa palavra ela pode ter sido dolorida, ela deve ter machucado, porque ela me machucou quando eu estava escrevendo. Porque não pense que só porque eu estou aqui em cima trazendo essa mensagem, sendo porta-voz de Deus, não mexeu comigo, eu não sou perfeito. Eu nem me arrisco a dizer como Paulo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não mesmo. Talvez eu seja uma pessoa mais apegada que muitos aqui. Mas eu quero falar que essa é uma parte do Evangelho também, o confronto. Em João 6, após Jesus pregar na sinagoga de Cafarnaum, sai lá de fora, os seus discípulos o acompanhando perguntam: dura essa palavra, quem pode ouvi-la? Ali naquele momento ali, eles foram confrontados e muitos deixaram de seguir a Jesus Cristo ali naquele momento. Jesus vendo algumas pessoas saindo, ele olha para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? De coração, eu não desejo que ninguém deixe Jesus Cristo hoje à noite, sinceramente mesmo. Ao contrário, eu espero que vocês respondam a mesma coisa que Pedro respondeu: o seguinte: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Se estas são as palavras de vida eterna que ele lançou, e esses caras, eles simplesmente deixaram tudo, afundaram barcos, Eliseu queimou carroças e bois, eles deixaram, abrir mão de tudo para seguir essas palavras, por mais difícil que seja. Eu também quero. Se você também quer isso, se levante, feche seus olhos, vamos orar.